Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todos sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos estudando Hebreus, verso por verso. Nós estamos no versículo 14, falando do ministério dos anjos. Maravilhoso, não é? O ministério dos anjos. Nós estudamos a respeito do Filho. Essa diferença que o escritor de Hebreus faz entre Jesus e os anjos. No versículo 13, o escritor de Hebreus diz assim: Ora, qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés? Veja que nenhum dos anjos Deus disse para se assentar, a não ser o Filho. Por quê? Porque os anjos estão servindo ao favor da igreja, para que pela igreja os inimigos sejam postos debaixo dos pés de Jesus, certo? Ou seja, os anjos estão se movimentando e agindo na igreja de Cristo, com o fim de que os inimigos, Satanás, os homens ímpios e a morte, sejam colocados debaixo dos pés de Cristo. Então os anjos estão movendo-se na igreja com esse propósito. Então veja que todas as vezes que você entrar dentro do propósito de Deus, que é colocar os inimigos debaixo dos pés de Cristo, você vai ter a manifestação e a ação dos anjos ao teu favor, certo? Então, se você é oposição a Satanás em qualquer aspecto, em qualquer frente, você tem o auxílio dos anjos ao teu favor. Se você luta contra a morte, se você luta contra a doença, contra enfermidades nas pessoas, nesse mundo, você tem o auxílio dos anjos. E se você luta contra os homens ímpios, contra o mundo, o sistema social, você tem o auxílio dos anjos. Como lutar com os homens? Não, nós não lutamos com os homens, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós lutamos a luta da fé, que é trazer pessoas ímpias para o reino, e essas pessoas ímpias que fazem parte de Adão, sejam desligadas de Adão para estarem em Cristo. Essas pessoas que estão ligadas no mundo, no cosmos, no sistema social, elas sejam desligadas do sistema social e transportadas para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho do seu amor é Ele, é Jesus. Então, Deus não disse para os anjos: se assente aqui. Deus disse ao Filho se assentar, e os anjos, que são os trabalhadores do reino, são os soldados do reino, são os súditos do reino, eles estão trabalhando no reino, eles estão trabalhando na igreja, com o fim de que todos os inimigos sejam postos debaixo dos pés de Cristo, debaixo dos pés da igreja, que a igreja é os pés de Cristo. Então nós estamos estudando Hebreus aqui, o versículo 14, que diz: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores? Nós estudamos esse texto aqui no vídeo passado. Espíritos ministradores, eles estão trabalhando, eles estão num trabalho litúrgico, eles estão num trabalho, um padrão e normas do reino de Deus ao favor da igreja. E aí diz aqui, enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. Veja, enviados para servir. Então os anjos ministram liturgicamente pela palavra, ministram liturgicamente pela vontade e pelas ordens de Deus para a igreja. Então eles são enviados. A palavra enviado aqui no grego é apóstelo, que é a palavra apóstolo. A palavra que nós usamos, apóstolo, certo? O que seria um apóstolo? Um apóstolo é alguém
que está enviado por outro alguém. Isso é um apóstolo para um lugar estabelecido, para um lugar definido. Então o apóstolo é um ser que é enviado por alguém para um lugar estabelecido e definido. Então Deus enviou os anjos, e os anjos são apóstolos celestiais para um lugar definido. Qual é esse lugar definido? Esse lugar definido é a igreja, os que vão herdar a salvação. Quem herda a salvação? A igreja, certo? Então esse é o sentido aqui. Os anjos, eles estão enviados para servir em favor dos que vão herdar a salvação. Eles são apóstolos, eles são enviados, certo? Então eles são enviados como apóstolos, ou seja, alguém para um lugar específico, com uma missão específica. Então veja que esses anjos são enviados por Deus com missão específica. É uma missão específica. Já que eles são seres ministradores litúrgicos, ninguém tira os anjos da sua missão específica. Eles não desviam, eles não fazem nada que não seja dentro da missão dada por eles. Eles não fazem nada fora da missão específica dada para eles executarem, certo? Olha que coisa extraordinária. Então, os anjos são apóstolos. Nós estamos estudando isso agora, que os anjos foram enviados para o lugar específico. Esse lugar específico é a igreja, com missão específica, e nós vamos ver a missão específica é a de colocar os inimigos de Jesus debaixo dos pés de Jesus. A missão específica é colocar os inimigos de Jesus debaixo dos pés de Jesus, certo? Então, Satanás, a morte e os homens ímpios debaixo dos pés de Jesus. Homens ímpios que podem se converter e homens ímpios que podem não se converter, eles vão ser postos debaixo dos pés de Jesus. Satanás vai ser esmagado. E a morte vai ser vencida. E os anjos têm missão específica na igreja de cumprir essa tarefa. Então, eles estão servindo a favor dos que estão herdando a salvação, porque todos aqueles que estão herdando a salvação também estão vivendo no propósito de colocar os inimigos debaixo dos pés de Cristo. Então veja que eles são enviados, e nós estamos estudando essa palavra enviados, certo? Que é a palavra apóstolo. No Antigo Testamento, Deus dava ordem aos anjos para agir. Nós vemos isso, por exemplo, no Salmo 91, 11, diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então veja que o salmista está dizendo que os anjos, Deus dá ordem ao teu respeito para guardar em todos os caminhos. Veja que Deus dá ordem no Antigo Testamento para os anjos vir, certo? É esse. E guardar as pessoas nos caminhos que as pessoas estão andando, certo? Então nós temos algumas verdades aqui nesse texto. Há vários caminhos que os homens andavam no Antigo Testamento, certo? Hoje nós andamos num só caminho. Esse caminho é Jesus. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. Então Jesus é o caminho, o qual nós andamos. Jesus é a verdade, a qual nós cremos. Jesus é a vida, a qual nós vivemos, certo? No Antigo Testamento havia vários caminhos. As pessoas tinham que ficar pedindo bênçãos para os seus caminhos. Na Nova Aliança, Jesus é o caminho que nós andamos. Você anda no caminho. Não importa como você esteja no caminho, você precisa andar no caminho, certo? E aqui diz que Deus dava ordem aos anjos para guardar. Os homens viviam em vários caminhos, e esses vários caminhos eram caminhos às vezes perigosos, complicados. Deus dava ordem para guardar as pessoas na guerra, as pessoas que eram de Deus,
de armadilhas, de ciladas, de emboscadas, de laços, de demônios. Mas olha, hoje não é mais como antes. Hoje já foram enviados. Nós acabamos de estudar aqui Hebreus 1,14, falando desses apóstolos enviados aqui. A palavra enviado significa apóstolo. Assim como os 12 apóstolos, é a mesma palavra para os 12 apóstolos, certo? A mesma palavra para os 12 apóstolos. Então, são todos eles espíritos ministradores que são enviados. Então, olha só, já foram ordenados a estar nesse lugar estabelecido. Já foram mandados, já foram despedidos para estar onde deveriam estar, certo? Então eles já vieram, eles já estão. Deus já deu a ordem, porque Deus deu a ordem depois da obra de Cristo. Quando Cristo pagou o preço, está pago, está totalmente pago. Os anjos que vinham apenas especificamente sobre alguns no Antigo Testamento por causa da lei, quando os homens guardavam a lei, os anjos estavam ali. Quando as pessoas não guardavam a lei, os anjos se retiravam. Então era assim, não algo permanente, era algo que dependia muito das pessoas viver ou não a lei. Aqui no Nova Aliança, no reino de Deus, o reino de Deus tem a lei da vida. Nós vivemos a lei de vida em Cristo Jesus, que nos libertou do pecado e da morte. Romanos 8,2, nós vemos a lei de vida, nós vemos a lei da fé, certo? Essa lei da fé, essa lei da vida, os anjos já estão, porque nós saímos do mundo, dos caminhos do mundo, e nós saímos dos caminhos das trevas, dos caminhos do cosmos. Nós estamos andando em Cristo e o caminho é protegido pelos anjos. Então são espíritos que já foram enviados. Eu gostaria de frisar essa verdade, de que você nunca pensasse assim: eu preciso pedir a Deus que mande anjos para me guardar. Os anjos já foram ordenados a guardar você. Se você é igreja, está dentro do propósito de Deus, que é lutar com aquilo que Deus está lutando, lutar no sentido de estabelecer o reino eterno de Deus, e então os anjos estão com você, porque eles foram enviados, certo? Então, no Novo Testamento, os anjos já foram enviados para servir os que vão herdar a salvação, certo? E já foram enviados por Jesus. Jesus que enviou os anjos. Veja, Jesus foi glorificado e Jesus disse assim: eu preciso ser glorificado para que o Espírito Santo venha. O Espírito Santo foi enviado. Ele rogou ao Pai e o Pai mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai chegar mais. O Espírito Santo já chegou. E o Espírito Santo está em nós, porque foi intercessão de Cristo. E Cristo intercedeu para que o Espírito viesse, e de fato o Espírito veio, o Espírito já veio, e o Espírito está em nós. Agora veja, se o Espírito Santo veio, os anjos então não vieram? Nós precisamos pedir para os anjos virem? Não, os anjos já vieram, porque Jesus, ao cumprir todas as coisas, ao dar o reino de Deus para nós, o reino de Deus já vem com os súditos do reino. E os soldados, os súditos, os trabalhadores, os ministradores do reino são os anjos. Então eles já estão inseridos dentro do reino de Deus. Eles fazem parte do pacote que é o reino de Deus. E o reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus está em nós. Nós fazemos parte do reino de Deus. E por outro lado, nós somos o próprio reino de Deus na terra. É um reino de justiça, de alegria e de paz no Espírito Santo. Então os anjos já foram enviados por Jesus para obedecer a palavra. E eles obedecem a palavra de Deus. Como nós lemos aqui nos Salmos 103:20, que eles executam ordens, que eles obedecem a palavra, que eles fazem a vontade de Deus. Então eles já foram enviados por Jesus para obedecer a palavra, ajudando a igreja a servir, certo? Eles estão ajudando a igreja a viver
o chamado de Cristo. Eles estão aqui na igreja para servir em favor do chamado da igreja, do chamado de Cristo, certo? Cristo nos chamou do mundo para o reino. Cristo nos chamou de Adão para a igreja, certo? Cristo nos chamou das trevas para a luz. Cristo nos chamou da morte para a vida. Cristo nos chamou do reino de Satanás para a sua própria pessoa. Nós não estamos mais no mundo, nós não somos mais filhos da ira, nós não pertencemos mais ao domínio luciferiano, nós não pertencemos mais ao mundo, nós somos chamados para viver Cristo. Nós somos chamados para viver Cristo em todos os sentidos. E os anjos estão para nos ajudar a viver Cristo em todos os sentidos, a viver o chamado, certo? Eles estão aqui para obedecer a palavra e ajudar a igreja a viver sua vocação. A vocação é um chamado para se alistar na batalha, na luta, na obra, na frente de alguma coisa. Então a vocação tem muito a ver com dons, o chamado tem a ver com a nossa vida, nós vivemos Cristo, a vocação tem a ver com aquilo que nós vamos fazer para Cristo, nossos dons, e os anjos estão aqui para nos ajudar a cumprir, a executar os dons de Deus, a vocação de Deus, certo? Em prol do reino de Deus. Então tudo que nós somos, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja na família, nós somos aquilo que Cristo chamou a gente para ser. E nós fazemos aquilo que Cristo chamou a gente para fazer, não dentro do templo, mas a nossa própria vida. Não existe secular e eclesiástico, não existe minha vida lá no mundo e minha vida na igreja, não, é só uma vida, que é a vida de Cristo. Não existe secular, não existe secular. Nós vemos no secular o reino de Deus. Não existe eclesiástico, nós vivemos na igreja o reino de Deus. A própria igreja é o reino de Deus. E os anjos estão justamente para isso, para nos ajudar a servir, a cumprir nossa vocação. E os anjos estão aqui para obedecer a palavra e nos ajudar a servir o nosso propósito. O propósito são as ideias de Deus para nós vivermos, ganharmos almas, para nós sermos úteis, para nós sermos as mãos e os pés de Jesus aqui na terra, para sermos o abraço, para sermos os olhos e os ouvidos de Jesus aqui na terra, para sermos úteis, para sermos usados, para destilarmos e derramarmos amor, fé e graça em obras, não em palavras apenas, mas em obras. Então o propósito é o plano, as ideias de Deus, e os anjos estão aqui para nos auxiliar, para nos ajudar. São enviados, são apóstolos com a missão específica de nos ajudar no nosso propósito. Então eles estão aqui com a missão específica, são apóstolos para nos ajudar com propósitos, com vocações e com o nosso chamado. Glória a Deus por isso. Então os anjos, eles obedecem a Jesus, que é a palavra, certo? Eles obedecem a palavra sobre a nossa vida. Eles obedecem aquilo que Deus tem para a nossa vida, o nosso chamado, a nossa vocação e nosso propósito individual, que nós como indivíduos somos membros do corpo, mas juntos, coletivamente, somos o corpo de Cristo, e os anjos obedecem a palavra de Jesus para que nós possamos cumprir tanto nosso chamado, a nossa vocação e nosso propósito individual, quanto o nosso chamado, nossa vocação e nosso propósito coletivo. Eles servem a Jesus e a igreja, ou seja, os anjos estão para servir a igreja, os anjos estão para servir a eclésia, os tirados para fora, e eles adoram com a igreja, certo? Eles adoram com a igreja. Então os anjos, eles têm a adoração deles muito pautada na criação, que Cristo, o Filho, é o Criador, e nós, a igreja, temos a adoração pautada
na filiação e na paternidade. O Espírito que está em nós clama: Abba, Pai. Abba, Pai. Então Jesus disse: vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Veja, adorarão, adoração tem a ver com paternidade. O Pai, os anjos adoram a Deus como Criador e nós adoramos a Deus como Pai. Então os anjos se unem a nós e nós nos unimos aos anjos para adorar a Deus como Pai e como Criador. Então veja que eles estão enviados para isso. Eles são enviados para essa função. E nós precisamos abrir nossos olhos e pregar essas verdades, ensinar essas verdades para que a igreja que nasceu de novo da água e do Espírito, que está inserida dentro do chamado, da vocação e do propósito de Deus, ela possa ser abençoada e ela possa viver dentro dos recursos extraordinários que os anjos trazem para nós, porque eles são enviados, eles são apóstolos com essa missão específica, nesse lugar específico. A igreja é o lugar específico da ação dos anjos e sua missão de servir, de obedecer a Cristo e ajudar a igreja no seu chamado, na sua vocação, no seu propósito. O Evangelho é vida, meus irmãos.